Pela segunda vez, a ministra Carmen Lúcia ocupa a presidência da Corte. Os bastidores dessa posse concorrida, agora com a repórter Janaína Camelo. Janaína, em ano eleitoral, quais os desafios da ministra à frente do TSE? Bom trabalho para você e a gente continua falando sobre esse assunto aqui no Jornal Jovem Pan. Muito obrigada, Thiago. Boa noite a todos que nos assistem aqui no Jornal Jovem Pan. Pois é, a ministra acabou de fazer o seu discurso aí, né? Não foi tão breve, mas foi um discurso muito enfático com relação, principalmente, a combate à desinformação. Então, essa cerimônia, ela conta aí com a presença de mais ou menos 300 convidados. A gente acabou de ver aí que, por exemplo, os presidentes de todos os três poderes, acabou de ser encerrada essa cerimônia. Então, o presidente Lula, o presidente da Câmara e do Senado, o presidente do STF, todos aí estavam presentes. Quem se manifestou também, pouco antes aí do momento do juramento da ministra, foi o ministro Alexandre de Moraes, né, que está agora deixando aí, encerrando seu mandato no TSE. O ministro disse o seguinte, com referência, se referindo aí à ministra Carmen Lúcia, que é uma honra ter trabalhado com ela, que a ministra é uma fonte de admiração e orgulho, não só da família, mas também do meio jurídico e de toda a sociedade brasileira, que também lembrou aí que ela foi a primeira, ainda, né, a primeira e mulher a ocupar a presidência do TSE. Disse também que é uma histórica defensora do Estado Democrático de Direito, que sempre liderou aí a luta contra o preconceito e continuará sendo a grande propulsora da participação das mulheres na política. E disse também que, com certeza, a ministra garantirá em 2024 eleições livres, seguras e transparentes. A gente separou um trechinho do momento do juramento da ministra Carmen Lúcia durante esse momento da posse. Vamos ouvir. Declaro aceitar o cargo de presidente do Tribunal Superior Eleitoral, para o qual fui eleita, e prometo bem fielmente cumprir os respectivos deveres e atribuições em harmonia com a Constituição e as leis da República. E aí, Thiago, quem falou também foi o corregedor-geral do TSE, que é o ministro Raul Araújo. Ele disse o seguinte, que a ministra Carmen Lúcia, ela toma posse num momento aí de inquietação no cenário político e que ela acaba trazendo aí uma cena mais tranquilizadora para isso. A ideia é que a ministra, de fato, ela dê continuidade ao legado do ministro Alexandre de Moraes no combate às fake news, no combate à desinformação. Essa realmente deve ser uma de suas bandeiras aí nesses próximos 2 anos no mandato na presidência do TSE, assim também como ações de proteção às mulheres no meio eleitoral, como, por exemplo, o combate à fraude nas cotas de gênero e também no combate aí à violência política de gênero. Lembrando também que a ministra, ela foi relatora daquelas resoluções que foram aprovadas aqui no TSE no início desse ano, colocando várias regras aí nas eleições municipais deste ano, como, por exemplo, regras para o uso da inteligência artificial, né? Algo que ela acabou de ser muito enfática nesse discurso dela agora há pouco. Então, só lembrando, é a segunda vez que a ministra ela comanda a presidência do TSE. A primeira vez foi em 2012, quando ela também comandou as eleições naquele ano. E em 2020 ela voltou para o TSE no ano passado, então ela se tornou aí a vice-presidente da Corte Eleitoral. Thiago. E, Janaína, a gente ainda segue falando sobre eleições, porque convidado a integrar um grupo de observadores internacionais na disputa presidencial em julho, como é que ficou estabelecida a participação do Brasil no pleito da Venezuela, hein? Qual a informação, Janaína? Pois é, olha só, o Tribunal Superior Eleitoral informou que não vai enviar observadores eleitorais para acompanhar aí as eleições na Venezuela, que estão marcadas para o dia 28 de julho, né? Os observadores eleitorais, usualmente, eles são enviados aí para organismos internacionais justamente para acompanhar o processo eleitoral e para verificar se esse pleito aconteceu de fato, de forma transparente e limpa. Em março do ano passado, em março desse ano, na verdade, no último mês de março, a Venezuela convidou aí países, nações, na verdade, blocos, como, por exemplo, os Estados Unidos, né, pelo grupo Carter, a União Europeia, a União Africana e também os BRICS para participar aí desse processo eleitoral, os BRICS do qual o Brasil faz parte. Na semana passada, o Caracas decidiu revogar o convite que foi feito à União Europeia, porque a União Europeia, aí, depois de ter decidido manter sanções aí contra autoridades do governo venezuelano. Então, o TSE não esclareceu exatamente os motivos de não aceitar esse convite para acompanhar esse processo eleitoral aí, do qual, né, o presidente Nicolás Maduro tenta aí o seu 3º mandato. Mas só lembrando, né, Thiago, que recentemente o presidente Lula, ele subiu o tom contra o governo venezuelano depois que o governo aí barrou a candidatura
da principal opositora a Nicolás Maduro, né, que é a Corina Yoris. Então, isso acabou aí gerando um grande burburinho. E lembrando que esses convites que foram feitos para os observadores eleitorais faz parte daqueles acordos de Barbados, né, que foi aí negociado mediante com a interlocução da Noruega entre a oposição da Venezuela e o governo de Nicolás Maduro. A gente lembra que inicialmente o Brasil ele se mostrou aí como uma espécie de fiador para reinserir a Venezuela na política internacional, mas esses últimos acontecimentos realmente não têm agradado o governo, que tem visto aí, o governo brasileiro, que tem visto aí sendo desperdiçado o esforço que fez até aqui. Tiago. É isso, Janaína Camelo, acompanhando essa posse concorrida no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Bom trabalho para você, até mais tarde. Vou passar a palavra para os nossos comentaristas. Bom, Dora Kramer, a posse da ministra Carmen Lúcia, um discurso em que alguns pontos já eram esperados que ela citasse, falando, obviamente, sobre a eleição desse ano, o combate às notícias falsas e também a punição rigorosa para quem cometer qualquer tipo de irregularidade. Em linhas gerais, como é que foi essa posse? Dora. Olha, primeiro já é marcada por uma notícia que vai ter repercussão, que a Janaína nos contou, que é a questão do TSE não participar como observador na eleição da Venezuela. Se vê que, sob a ministra Carmen Lúcia, as coisas serão bem firmes. Ela focou no discurso duas questões, dois pilares: as mentiras, né, as chamadas fake news, e também a credibilidade do sistema eleitoral, né, que foi matéria durante a presidência do ministro Alexandre de Moraes, foi o assunto principal. Na questão das fake news, é claro que é o assunto do momento, é o desafio maior, mas não é o único. Primeiro, que o discurso, como sempre, muito poético, porque a ministra Carmen Lúcia tem essa característica, mas a prática vai ser mais desafiadora, até porque a gente tem as normativas do TSE, nós não temos legislação, é bom notar isso. E tem outras questões, né? Os abusos dos candidatos à reeleição, nesse ano os prefeitos, e também na questão das mentiras, não é só a rede social, tá certo? O horário eleitoral de rádio e TV é uma usina, sempre foi uma usina de mentiras, algumas bem pesadas. Então, seria interessante que e nunca se deu grande atenção a isso, seria muito importante que, a partir desse ambiente em que a gente tem as mentiras dominando e resvalando para atitudes absolutamente selvagens, se desse atenção também a isso. Bom, Cristiano Vilela, agora você que é especialista em direito eleitoral, essa sucessão, o que representa e além da própria eleição desse ano, a ministra também terá outros desafios diante da corte. Exatamente, Tiago. Eu vejo que o fato da nova ministra, da nova presidente do TSE, a ministra Carmen Lúcia, assumindo o posto, você vê um tribunal que talvez ele adote uma posição menos conflitiva do ponto de vista político. A ministra Carmen Lúcia, ela tem uma posição de muita firmeza, mas talvez sem entrar em detalhes mais de caráter político. Ela deixa claras as suas posições, as posições que serão o norte do tribunal nesse momento, que vão nortear os trabalhos, especialmente agora nas eleições de 2024, e vai seguir nessa linha, vai seguir com muita firmeza, mas muito provavelmente adotando uma posição de talvez tirar o molho político, que talvez tenha, de alguma forma, sido bastante evidenciado nos últimos tempos. E nesse sentido, eu vejo que um aspecto bastante importante e que marca bastante essa questão, foi acentuado pela Dora, é justamente essa ausência da representação brasileira nas eleições da Venezuela, que marca que o Tribunal Superior Eleitoral vai deixar consignado uma posição de que não concorda
com qualquer tipo de processo eleitoral, que vai selecionar os processos eleitorais nos quais referenda, nos quais coloca suas digitais. E isso fica bastante evidenciado agora nesse novo mandato que se inicia hoje. E, Dora, é bom lembrar que nessa questão da Venezuela é uma decisão do TSE, ou seja, se algum representante brasileiro quiser ir para a Venezuela acompanhar a eleição, aí é outro assunto, né? É outra história. Claro, tanto é que o TSE não fez um comunicado oficial ao Itamaraty, nem tem por que fazer, porque os poderes são independentes, e é isso mesmo que você falou. O TSE não está proibindo ninguém de ir, ele simplesmente não vai. E aí, como a Janaína pontuou, não tem uma explicação. Não precisa, é autoexplicativo, né? O Vilela explicou, é o TSE dizendo, eu não vou referendar um processo que eu não reconheço como democrático. Eu, tribunal, que fiz tanta afirmação democrática, principalmente dos últimos tempos, seria absolutamente incoerente participar, referendar. Achei o termo, Vilela, é esse mesmo, eu estava procurando, eu falei, carimbar, não é referendar um processo. Agora, vamos ver, essa decisão amanhã vai ter repercussão, né? Porque aí vamos ver como é que o governo, que é condescendente, deu uma subidinha ali de tom com relação às críticas ao processo da Venezuela, mas ainda é muito condescendente, né? Então, vamos ver amanhã, vai ter repercussão, vai ter desdobramento isso. Ô Vilela, nesses últimos dias a gente até falou sobre isso, porque o Congresso Nacional voltou a ensaiar a aprovação do Código Eleitoral. Como que a Justiça Eleitoral deve se colocar em relação a isso? Porque é uma aprovação que vem do Legislativo. Agora, a Justiça Eleitoral, se discordar de alguns pontos, tem a história da própria reeleição, fim da reeleição, mandatos de 5 anos, mas isso ainda não está certo se vai ser incluído no próprio Código Eleitoral. Mas alguma mudança, como é que isso esbarra na Justiça Eleitoral? A Justiça Eleitoral, e isso já aconteceu em outras oportunidades, quando se discute algo que tem algumas peculiaridades de execução, algumas inexecuibilidades na hora de se colocar em prática, a Justiça Eleitoral tem assessoria parlamentar, tem uma estrutura e busca se colocar para auxiliar o parlamento na tomada de decisão. Eu vejo que nesses pontos, quando a gente trata desse novo Código Eleitoral, com praticamente 900 artigos, você tem uma série de procedimentos, inclusive de organização, e que precisam realmente dessa troca de experiências para fazer com que ele possa ser implementado na prática. Agora, esses temas centrais são temas eminentemente do Legislativo. Tratar de reeleição, por exemplo, tratar de unificação do calendário, são temas eminentemente políticos e que aí sim, tem que ser tratados no Legislativo.